Boa tarde a todos e todas. Hoje, dia 1º de junho de 2021, a gente tem o primeiro encontro da atividade extensionista relativa à discussão de tópicos acerca de economia política mundial, não é? Recebemos nessa primeira atividade o professor Dr. Paris Hieros. O professor Paris, ele possui doutorado em Relações Internacionais pela London School, mestrado em História Econômica também pela London School, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Denver, onde ele também fez a sua graduação em Relações Internacionais. O professor Paris, ele foi pesquisador visitante da Universidade do Zimbábue e do Centro de Estudos Políticos da África do Sul e também da Universidade Federal do Paraná. Ele foi professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente, o Paris é professor adjunto da Universidade Federal do ABC e membro docente do bacharelado em Ciências Econômicas e do bacharelado em Ciências e Humanidades, e também dos programas de pós-graduação em Economia Política Mundial e Ciências Humanas e Sociais. O Paris foi um dos idealizadores e primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial da UFABC. Ele é membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o NEAB, da UFABC, e também é membro do Conselho Administrativo do Instituto Africano Samoio para Estudos Agrários, da equipe editorial da revista Sul Agrário e da coordenação da Rede Sul Agrária. Tem experiência na área de economia política, atuando principalmente nos seguintes temas: economia mundial, África contemporânea, questões agrárias e sistema agroalimentar, trabalho e gênero, descolonização e questão nacional. Paris, é com muita satisfação que a gente te recebe nesse primeiro encontro desse nosso curso para discutir, não é, a relação entre a economia política mundial e os estudos da África. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Fico muito feliz mesmo em participar dessa série de diálogos na matéria de tópicos avançados de economia política mundial do nosso programa. E eu fico particularmente feliz em falar sobre esse tema que tanto me interessa e tenho trabalhado sobre ao longo dos anos. Eu vou falar um bom tempo, mais de uma hora, né? Talvez uma hora e um pouco, talvez mais, até, vamos ver como vai evoluir. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês certas preocupações, por um lado, e também o histórico dessa relação, do meu ponto de vista, da maneira que eu vejo nessa relação entre economia e política mundial, o estudo da África. Obviamente, eu não vou poder cobrir, né, esse quadro todo nesse tempo que temos hoje, mas eu vou tentar puxar alguns elementos que acho importantes para a nossa reflexão. Então, para começar, o estudo da economia política em casamento com a África começa efetivamente no século XX, né? E vem por dois lados, né? Por um lado, tem uma preocupação crescente com o lugar da África na economia mundial antes, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, na primeira metade do século XX, entre o marxismo europeu, e em particular aqueles que desenhavam,
né, a nova teoria do imperialismo. Então, Lenin, Rosa Luxemburgo, né, tinha uma preocupação com, né, a exportação de capital em novas regiões, novas dinâmicas de desenvolvimento desigual, acumulação primitiva, onde figurava, né, inclusive a África nesses esforços de teorização da economia mundial. Outro também era o Trotsky, que escreveu a certa altura sobre a África do Sul, né? E o caso do apartheid, das relações raciais que vinham se intensificando no pré-Segunda Guerra e depois, né, pelo estabelecimento do apartheid. Mas já havia uma teorização sobre isso antes. Por outro lado, vinha o panafricanismo, né, americano, panafricanismo vindo dos Estados Unidos e do Caribe, que também estava buscando uma aproximação com a África, o maior conhecimento da África dentro dos propósitos do panafricanismo, da libertação dos direitos civis, políticos, sociais, da libertação nacional, da integração, né, e do desenvolvimento. Né? Então, você tinha na primeira metade do século XX uma crescente, né, aproximação e teorização por grandes pensadores como o Du Bois e o Padmore. Né? Então, temos, né, nessa altura uma primeira tentativa, vinda de vários, né, de dois lugares principalmente, de uma aproximação, digamos. Né? Em nenhum caso houve uma sistematização, né, das condições da África, né, e das particularidades da África. Isso vai acontecendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão dos movimentos de libertação e movimentos revolucionários na Ásia e na África, onde temos, né, o início de uma teoria e uma praxis próprias, né, da África, onde figuram grandes estadistas e líderes de movimentos de libertação, como o Kwame Nkrumah, do Ghana, Amílcar Cabral, né, da Guiné, e Cabo Verde, e Frantz Fanon, né, que era caribenho, né, já trabalhando fazia tempo na Argélia, onde ele se juntou à Frente de Libertação Nacional Argelina. Então, ali temos três grandes pensadores que também eram, naquela época, também líderes, né, de forças políticas. Um fenômeno importante, né, daquela fase. Então, a partir disso, eu vou voltar a certos pontos específicos, né, das contribuições deles e acrescentando outros, mas antes é importante destacar que nessa fase dos anos 50 ainda havia pouca estrutura na própria África de se fazer pesquisa, né, sobre a África. Era ainda regime colonial, poucas universidades, a maioria dos intelectuais que chegavam a estudar faziam isso na França ou na Inglaterra, alguns nos Estados Unidos. Então, você tinha pouca chance de você ter uma massa crítica, né, apoiada por infraestruturas de pesquisa e ensino no próprio continente nos anos 50. Então, nos anos 60, isso muda rapidamente pela independência, entra em vigor uma nova fase que visa expandir rapidamente essas infraestruturas de ensino e pesquisa para fins de apoiar o planejamento para o desenvolvimento.
Então, temos a expansão, né, enorme com uma celeridade, expansão das universidades e centros de pesquisa. Isso se contrapunha bom, tinha relações complicadas com o que acontecia no Ocidente, que naquela época também crescia o interesse, no meio da Guerra Fria, crescia o interesse por regiões no Sul, no Hemisfério Sul, disputadas pelos Estados Unidos, principalmente, e pelo Ocidente em geral, e pela União Soviética também. Então, naquela época, se criavam e cresciam cursos, programas de estudos de área, seja de África, ou Ásia, ou América Latina, e é ali que, com uma proximidade muito íntima, né, para falar a verdade, com o aparelho de política externa dos Estados Unidos e dos grandes estados né, europeus, você tinha o desenvolvimento do estudo da África, né, e o crescimento de uma massa crítica de americanos e europeus conhecidos como africanistas. Então, ao mesmo tempo, portanto, que a África estava expandindo as suas capacidades, vinha uma outra onda de pesquisadores que buscavam se especializar, aprender línguas, aprender, né, a sociedade, economia e cultura em geral, né, dessas regiões, inclusive da África. Outra tendência nessa fase, antes de entrar mesmo nos pontos, em alguns pontos que considero importantes, mais concretos sobre o estudo da África. Então, outra tendência nessa fase era pós-independência, era o, o fato de essa independência ter sido bastante controlada, né? Era uma transição com certas rupturas, né? Era uma nova fase histórica, mas também reproduzia estruturas econômicas e sociais herdadas do colonialismo. Era, de fato, uma transição neocolonial, né? Neocolonial não significava repetição, né? Era uma nova fase com características próprias e dinâmicas próprias. E essa tendência neocolonial apresentava problemas para o estudo dos próprios estudiosos intelectuais que se formavam no continente e que se chocavam, faziam críticas, né, dos estados e os seus planos de desenvolvimento, que eram, em muitos casos, bastante conservadores, em termos de, por um lado, tomar maior controle sobre recursos naturais, mas, por outro, também manter a extroversão, né, e a subordinação econômica ao Ocidente, à Europa, principalmente, através de vários tratados e outros mecanismos, né, em relações com as grandes empresas multinacionais. Então, você tinha um crescente choque, né, entre os novos estados e os pesquisadores intelectuais, né, que estavam também tomando, né, o seu lugar naquela fase. A juventude, em particular, né, estava aparecendo nas universidades e também exigindo o seu lugar, né? Então, era uma fase muito dinâmica. Então, nos anos 60 e 70, as influências e trocas com o mundo se tornaram mais abrangentes nos anos 60 e 70. Houve uma troca maior com todo lugar, leste, oeste, sul, né? Embora se mantivesse numa situação de subalternidade, né? Era essa troca, entre aspas, era ainda de mão única, em geral, né? Com algumas exceções importantes, né? Algumas brechas que, né? Se a gente pensar no próprio Kwame Nkrumah, ele teve uma projeção maior
pela sua atuação no movimento dos não alinhados, né? O amigo Cabral pela sua participação na Conferência Tricontinental em Havana, o Frantz Fanon por meio da Frente de Libertação Nacional Argelina, e o apoio que teve pelo filósofo Sartre, o filósofo francês. Esses são momentos, né, e mecanismos de projeção, né, e rompimento dos obstáculos que existiam. Outro, o Samir Amin, né, que eu vou falar mais sobre ele, que ganhava espaço via certas agências da ONU, né, como também pela sua aproximação às várias frentes de libertação nacional e partidos comunistas na África e na Ásia. Então, mas em geral, cabe enfatizar isso, que poucos intelectuais africanos chegavam, né, as suas ideias chegavam ao norte ou mesmo no sul, né, em outras regiões do sul. Eles liam, absorviam de todo lugar, mas não eram muito lidos, né? Se a gente pensar na relação entre a escola de dependência latino-americana, por exemplo, e a África, fora Samir Amin, ninguém era citado, né? Então, era difícil falar de diálogo, né? Embora, né, do outro lado, os africanos liam muito do que acontecia e era traduzido, enfim, da América Latina. Também havia uma influência muito grande da China, um respeito e uma admiração muito grande pela Revolução Chinesa e o pensamento do Partido Comunista de Mao Tse-tung, né? Então, você tinha né, uma absorção por todo lado e, ao mesmo tempo, pouca projeção. A hegemonia nas ciências sociais, a hegemonia ocidental era persistente, inclusive com a presença de expatriados europeus e americanos nas universidades do continente, né? Muitos desses departamentos das ciências sociais e outros que se fundavam na época convidavam, né, economistas, sociólogos, antropólogos da Europa e dos Estados Unidos. Então, eles tinham também uma grande influência nos rumos né, sobre os quais debates eram importantes, quais não eram importantes, quais pensadores africanos valiam a pena conversar com ou não, né? Essa tinha uma dinâmica difícil, né? Embora também houvesse uma contribuição por eles, né, no estudo da África. Cabe destacar que alguns dos grandes nomes das ciências sociais eram estudiosos da África, né? Eram africanistas, entre aspas ou não, né? Se a gente pensar, e inclusive na economia política colonial, se a gente pensar no Giovanni Arrighi, né? Ele iniciou a sua trajetória intelectual na Rodésia, né? Ele foi da Itália por enfim, um caminho que não dá para, né, conversar sobre isso hoje, mas enfim, era um caso muito interessante de alguém que se juntou a movimentos de libertação, foi expulso, enfim, teve uma trajetória em vários países e foi parar na Tanzânia, inclusive, né? Outros, talvez menos conhecidos por aqui, John Saul, né, o canadense, que escrevia com Arrighi, franceses como Pierre-Philippe Hey, Claude Melasson, ambos antropólogos importantes, e todos eles marxistas né, de uma maneira ou outra. E tem vários outros, né? Assim, o estudo da África produziu
muitos grandes nomes das ciências sociais, né? Samir Amin o egípcio, que já falei, vou falar mais sobre ele, também é o caso óbvio de um africano estudioso da África que teve uma função e um papel importantíssimo na formação das ciências sociais e da economia política mundial, em particular. Então, nessa conjuntura, certos polos intelectuais, certas dinâmicas se instalaram no oeste do continente, no leste e no sul também, né? Cabe destacar a cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, nos anos 60 e 70, que se tornou um grande centro intelectual, especialmente após a proclamação do socialismo africano pelo então presidente e grande estadista Julius Nyerere, que também recebeu a sede do Comitê de Libertação da Organização da União Africana. Então, Dar es Salaam se tornou um centro político intelectual sem sofrer golpe de Estado, né? Se conseguiu sustentar, né, uma dinâmica importante ao longo dos anos 70, até a imposição do ajuste estrutural pelo FMI e o desmonte, né, geral da intelectualidade, inclusive, que veio junto com o ajuste estrutural. Então, Dar es Salaam era um grande centro de visitantes do mundo inteiro, né, e de exilados da própria África. Muitos caribenhos do Brasil, Milton Santos foi, enfim, grandes nomes que ou passaram, né, ou se tornaram, deram aula na Universidade de Dar es Salaam. O mais conhecido, talvez, era o Walter Rodney, né, que também fez uma grande contribuição ao estudo da África e da economia política mundial, a partir, né, da historiografia. Outro polo no litoral oeste foi Dakar, no Senegal, nos anos 70 e 80, onde se fundou, né, o CODESTRIA, o Conselho para o Desenvolvimento das Ciências Sociais, da Pesquisa em Ciências Sociais na África, e o Fórum do Terceiro Mundo, né, ambos fundados por Samir Amin, né? O CODESTRIA era a primeira grande experiência de criar um polo continental, uma instituição de pesquisa que pudesse desenhar, né, o futuro das ciências sociais no continente, se tornando, né, mais para frente a instituição irmã, por exemplo, do Claxo aqui na América Latina. O CODESTRIA juntou também diversos, principalmente exilados da África, aqueles intelectuais que faziam crítica aos seus próprios estados e não conseguiam mais se sustentar, né, vivos nos seus próprios países de origem. Isso valia para o próprio Samir Amin, exilado do Egito, mas lá no Senegal e no CODESTRIA se juntaram Ati Mafede, né, da África do Sul, Tandika Mkandawire, do Malawi, Zenebeweke Tadesse, da Etiópia, e diversos outros, todos exilados, né? Bom, então, Dakar, portanto, se tornou também um grande centro de pensamento, e isso continua até hoje, pelo fato de o CODESTRIA ter sobrevivido e ter, inclusive, status diplomático, né, no Senegal, com concessão do governo até hoje.
Outro, isso, né, começou nos anos 70, meados dos anos 70, 80, os anos 80, né, houve um desenvolvimento da instituição em meio ao ajuste estrutural, foi o seu primeiro grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, no sul, após a independência do Zimbábue, Harare, capital do Zimbábue, também se tornou um centro apoiado, né, a sua expansão universitária e de infraestrutura de ensino e pesquisa foi apoiada, inclusive, pelo Codestria, né? Se fundou um tipo de think tank, digamos, pelo próprio governo, o Zimbabwe Institute of Development Studies, Instituto de Estudos em Desenvolvimento, que também recebeu muito apoio internacional e, enfim, visitas constantes por intelectuais da África e do mundo inteiro. Bom, esse polo também sobreviveu alguns anos, até os anos 90, quando o governo lá também implementou a política de ajuste estrutural e foi desmontando tanto a economia naquela altura e o sistema, desgastando, né, o sistema universitário. Mais um ponto sobre essa trajetória, sobre o Codestria em particular. Codestria se tornou um imã, de certa maneira, de todos os intelectuais que não conseguiam ter uma voz nos seus próprios países. Era um centro progressista, buscava transformar as ciências sociais de maneira condizente com a libertação da África, onde, enfim, se criou uma massa crítica para resistir à hegemonia do Ocidente e o ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial, que estava se impondo por todo lado. Então, o grande desafio do Codestria inicialmente era se destacar, se afastar do marxismo ocidental, né? Criar o seu próprio materialismo histórico. Em segundo lugar, se opor ao neoliberalismo. E aí, nos anos 80 e 90, houve uma tentativa muito grande de pesquisar, a partir das próprias capacidades, a situação no continente, a situação dos ajustes estruturais, e se contrapor às pesquisas que vinham do Banco Mundial e do Ocidente em geral. Outro conflito que acompanhou o ajuste estrutural no período neoliberal foi com a nova onda culturalista, vinda por várias tendências pós-estruturalistas, que também ameaçaram, né, o caminho que o Codestria estava trilhando naquela época. O Codestria cumpria funções de vanguarda e retaguarda, enquanto o pós-estruturalismo veio, né, com o objetivo de desmontar boa parte, né, dos avanços que a Codestria tinha conseguido até então. O Codestria seguiu em frente, organizando grupos de trabalho nacionais e continentais, criando institutos de treinamento para ensinar metodologia qualitativa, quantitativa, né, onde as universidades nacionais não conseguiam mais cumprir essas funções né, adequadamente. Também, nos anos 2000, foi o Codestria que liderou a reconstrução do diálogo Sul-Sul. Então, se nos anos 60 e 70 já havia a primeira grande aproximação, com todos os seus problemas, entre intelectuais do Sul, nos anos 2000,
quem ainda tinha interesse de reconstruir essas relações foi a Codestria, né, que se juntou ao Claxo, aqui na América Latina, e a outras organizações na Ásia, e criaram uma nova dinâmica de conferências, publicações, e um plano de trabalho que durou a década toda, com várias reuniões ao longo do Sul, nos anos 2001. Então, esse ponto é importante para lembrar que a conversa Sul-Sul, o diálogo do Sul, não vem do nada, não é mágica, não é? Existem iniciativas e organizações que fazem isso acontecer. A Codestria apoiou várias, formalmente e informalmente, novas iniciativas. Então, não era só uma organização de vanguarda, mas também de retaguarda, né, apoiando novas iniciativas que tomavam a linha né, de frente, a protagonismo. Sobre os estudos de gênero, por exemplo, foi apoiado, e diversas questões, inclusive a questão agrária, que naquela época tinha sido também varrida das ciências sociais, e até hoje, inclusive. Ela apoiou de várias maneiras, mais informalmente do que formalmente, a rede Agrarian South, né, que é hoje uma rede tricontinental herdeira de todas essas dinâmicas anteriores. Então, o desenvolvimento do estudo da economia política mundial na África teve esses momentos, essa trajetória, esses conflitos com o marxismo europeu, com o FMI e com o culturalismo também vindo da Europa, né? Ok, então, algumas contribuições específicas que podem ser destacadas. Primeiro, que a contribuição ao estudo do colonialismo, né? Em geral, né, os 500 anos de expansão colonial assumiram, se produziram de maneira geral, três formas, né, coloniais. Colônias de exploração, colônias de assentamento, né, e semicolônias. Quanto a essas categorias, né, a gente, entrando nelas, há uma diversidade até maior, né, e aí que vem a contribuição do estudo da África. As colônias, chamadas colônias de exploração, basicamente são aquelas que não receberam migração europeia, né, e que a exploração se apoiou nas formas existentes, né, de relações sociais, que foram remundadas, algumas apagadas, em alguns casos foram apagadas ao ponto do extermínio, inclusive, né, como no Caribe, né? Mas tem outras experiências desse tipo. Em geral, as colônias de exploração buscaram organizar o trabalho, né, mais do que exterminá-lo. Nas colônias de assentamento, por outro lado, houve um extermínio generalizado, né, o que não significa que não havia interesse na organização do trabalho e na exploração. Então, essas duas formas, né, e deixando para o lado as semicolônias, que também tem poucas experiências na África, né, mas nessas duas, de exploração e de assentamento, temos uma contribuição importante vinda da África subsaariana, em particular, que foi primeiramente desenhada pelo próprio Samir Amin, onde ele criou um mapa, né, de estruturas econômicas na África, que ele identificando três tipos de África, digamos. A África do Oeste e do Sahel, principalmente, onde ele chamou de economias comerciais, né?
sob monopólios comerciais, querendo dizer, sob monopólios comerciais europeus, que obrigavam, né, através dos instrumentos coercitivos dos estados coloniais, obrigavam os camponeses a produzir para a Europa naquela fase da sua segunda revolução industrial. Então, lubrificantes, todos outros insumos e também, enfim, alimentos. Nesse caso, né, não houve tomada da terra, né, não houve migração europeia, e sim uma subordinação das relações existentes, das sociedades de linhagem, né, que existiam nessas regiões. Diversos mecanismos foram usados, além, né, do inicial bombardeio, e invasão e matança, houve, né, uma estrutura burocrática que foi tomando, né, o lugar das companhias, como chamavam, licenciadas para fazer a colonização, e, né, a partir dessas burocracias se exercia a força e aos poucos se criava um mercado, né, do qual os próprios camponeses vinham a depender, né. Outra experiência é da região central das economias que ele chamou de concessionárias, onde principalmente a bacia do Congo, né, e as regiões ao lado, onde, ao invés de integrar essa região da economia mundial a partir da produção camponesa, ela foi integrada a partir da pilhagem de recursos naturais, começando pelo marfim e pela borracha, né? Hoje em dia, Congo e as regiões ao redor têm todos os minérios conhecidos quase, né? Então, mas começou por aí, e essa região foi a região que vivenciou o maior genocídio, né, da África no período colonial, onde se estima que 10 milhões de congoleses sumiram, né, do continente nos primeiros 20 anos. Depois houve uma restabilização, né? Houve também uma migração para o sul do Congo, mas em geral, no resto, houve uma tentativa de, né, organizar a exploração a partir, né, do campesinato que existia ali, e do seu trabalho, né, na mineração. Outra África ainda era a África da região sul, né, e com uma parte no leste, né, onde houve uma migração europeia, né, da mesma maneira, semelhante, enfim, que teve aqui nas Américas, né, no Brasil. Então, houve uma migração, já no caso da África do Sul, já começou séculos atrás, depois da Guerra de 30 Anos, das guerras religiosas, no século XVII, mas, enfim, a partir da colonização, da corrida pela África no final do século XIX, houve também uma tomada de terras diretamente pelos europeus e junto com a sua migração maciça, né, especialmente na África do Sul, que virou o subpolo, né, da região austral, mas também Rodésia da época, Zimbábue atual, Namíbia, né, principalmente, mas também nos países vizinhos, com experiências um pouco menores, né, em termos de tomada de terras, né. E outro caso foi o caso do Quênia, né, onde também se instalou uma comunidade de colonos europeus, né, que se apropriou a terra.
Então, e nessa região, a dinâmica estrutural, digamos, era bastante diferente. Elas não foram inseridas a partir nem do campesinato, nem pelo genocídio, né? Embora tivesse, sim, extermínios e genocídios, como fora reconhecido semana passada na Namíbia, né? Mas teve outros, na própria África do Sul. E, e as regiões inteiras foram criadas para fornecer trabalho barato nas minas e fazendas dos colonos. Então, você tem outro tipo de inserção na economia mundial, não é através do campesinato ou da pilhagem qualquer, né, mas através de um processo organizado de monopólios instalados, não apenas monopólios né, listados na Bolsa de Londres, mas com colonos com propriedade própria, uma burguesia mesmo, né, instalada nessas regiões, né, que, usando o aparelho do Estado colonial, foram criando, né, despejando, tomando a terra, despejando os africanos e colocando comunidades em reservas, né, reservas inférteis, onde não era possível ter reprodução, né, produção suficiente e reprodução social, e que dessa maneira estruturalmente se obrigavam, né, os homens em particular a saírem para trabalharem com proletários nas fazendas e minas de diamantes, de ouro, né, dos próprios colonos. Aí, então, era o que o Samir Amin chamou de economias das reservas de trabalho, certo? Então, essa era não, e nenhum desses casos quer dizer que o campesinato sumiu, né? Só que não era a partir do campesinato que essas economias foram inseridas na economia mundial. Então, essa categorização, enfim, análise de estruturas macroeconômicas, macro-regionais, né? Já é algo que dialoga muito bem com outras regiões do mundo, inclusive, né, com as Américas. Não vou entrar muito nesses, né, mas é um campo fértil de comparações históricas, né, se não também mais atuais. Comparações podem ser feitas com as Américas, a América Espanhola, pré e pós-século XVIII, né, onde se teve uma mudança de um tipo de pilhagem para um assentamento, né? Comparações, por exemplo, eu já mencionei o Caribe, onde se teve um extermínio total, né, das populações locais, e eventualmente assentamento, né, europeu. Comparações com a Ásia, ali se tem muito mais comparação com sociedades, colônias de exploração mesmo, onde não se teve migração europeia. E cabe dizer que o modelo colonial britânico na Índia foi importante para a maneira em que a Grã-Bretanha colonizou a própria África. É ali que se teve um certo laboratório de manipulação, digamos, das instituições sociais existentes, né? E a criação eventualmente do tipo de domínio que eles chamavam de indireto, de dominar, né, de organizar o poder colonial através de autoridades locais, tradicionais, né? Então, esse modelo foi trazido, esse modelo do século XIX foi trazido para a África do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, né? Quando houve um empenho
no sentido de estabelecer burocracias e o próprio processo de exploração, né? Estabelecer e estabilizar o processo de exploração. Então, ou seja, a gente pode fazer comparações, mas também os britânicos faziam as suas próprias análises dessas situações. Outro ponto de comparação são os casos de assentamento europeu mesmo, casos mais recentes, não estou falando do século XVIII, mas, por exemplo, o apartheid da África do Sul e dos países vizinhos, Zimbábue, Namíbia, que também tiveram nos seus próprios sistemas de apartheid, tem sido comparado muito com o caso da Palestina, né? Inclusive, no mês passado, uma das maiores organizações de direitos humanos do mainstream, né, a Human Rights Watch, publicou um relatório que, pela primeira vez, usa o termo, relatório sobre a Palestina, que pela primeira vez usa o termo apartheid para caracterizar a situação da Palestina. Então, quer dizer, tem algo que aconteceu na África que está sendo, que tem, ou cria um campo fértil para comparações, ou já está acontecendo de maneira ativa hoje, em várias novas situações, ou, enfim, existentes. São todos casos de assentamento europeu, de genocídio, organização do trabalho para a sua exploração, né? Com diferenças e particularidades próprias, demográficas, regionais e sociais importantes. Então, o tema apartheid, às vezes, assim, pode iluminar e mobilizar energias políticas, mas também pode ofuscar particularidades, porque Palestina e África do Sul não são exatamente, né, a própria forma de colonialismo e assentamento assume diversas formas, subformas, né, em todos os lugares onde aconteceu. Não são exatamente iguais, né? Mas esse é um campo, né, de comparação importante. Agora, mas cabe também comparar com o Brasil, África do Sul e Brasil e Estados Unidos também têm sido comparados. No caso do Brasil e África do Sul, estamos falando novamente, embora no Brasil não se tenha uma análise que, enfim, que tenha sobrevivido ou que tenha se sustentado, no sentido de, né, entender isso como um caso de colonialismo de assentamento, né? Mas África do Sul e Brasil são casos muito semelhantes, né? Apesar das suas diferenças institucionais, né? O regime colonial teve várias maneiras de exercer o seu domínio através de leis que eram explícitas, leis raciais, de segregação racial explícitas ou menos explícitas, ou uma combinação de tudo isso. E isso também evoluiu ao longo do tempo. Então, no final das contas, Brasil e África do Sul tiveram experiências muito importantes, muito semelhantes, muito importantes de domínio colonial nessa forma de assentamento europeu, inclusive importantes pelas características próprias, nos dois casos, de industrialização sob um capital, uma burguesia, né, interna, colonial, né, no século XX. Então, porque nas Américas, por exemplo, tem vários casos de assentamento colonial sem grandes experiências de industrialização, né? Mas o Brasil e a África do Sul são dois casos interessantes nesse sentido, a serem comparados. Tem convulsões muito semelhantes ao longo do século XX, e ambos se livraram, né, do domínio colonial e fizeram a transição ao neocolonialismo, ao meu ver,
ao mesmo tempo, nos anos 80, 90. Bom, são algumas, né, como eu disse, pontos de comparações possíveis que ou têm sido feitos, ou estão sendo feitos, ou ainda serão feitas. Quanto à contribuição ao estudo da economia mundial, né, passando para alguns conceitos mais diversos, enfim, a contribuição ao estudo da economia mundial e ao estudo da libertação nacional. Né? Primeiro que, no que tange raça, classe e neocolonialismo, é ali que a gente vai encontrar, né, o pensamento mais sistemático, né, na segunda metade do século XX, né, nas obras, inclusive, dos mais conhecidos, Fanon, Cabral, Kwame Nkrumah, né? Quanto às relações raciais da modernidade, a ênfase tem sido colocada na raça como a ideologia do mundo moderno, do próprio capitalismo, ideologia criada no capitalismo histórico, da expansão colonial, né, de um capitalismo abstrato, né? E apoiada essa noção de raça e informações de classes locais específicas e alianças internacionais. Então, raça também não é apenas uma ideia que viaja pelo tempo. Tem estruturas que reproduzem essas estruturas de classe e econômicas e outras que reproduzem, né, que dão sobrevida e, né, as hierarquias raciais, né, e a organização das relações de classe a partir da raça. Né. Relações de classe também, análises muito minuciosas foram feitas em busca das particularidades e das forças sociais com potencial de levar a cabo a Revolução Nacional, e no caso da África, na ausência, fora as colônias de assentamento, na ausência de um proletariado industrial e na ausência de uma burguesia nacional. Né? Se a gente pensar em comparações com outras das revoluções, a francesa e outras, ali você teve burguesia nacional, enfim, um proletariado mais formado, eventualmente um proletariado industrial. Então, na África não existia isso. Né? Então, a teorização tinha também um sentido, um propósito político, de identificar quais classes sociais, no final das contas, são capazes de levar para frente um projeto de revolução nacional. Né? E houve um reconhecimento muito explícito, especialmente no trabalho de Fanon, né, que foi o primeiro a ter a coragem de dizer isso, digamos, que o campesinato tinha lugar de protagonismo nas lutas de libertação. Né? Ou seja, teoricamente, não apenas na prática, na teoria, né? Desculpe, não apenas na prática, mas na teoria também, porque se a gente lembrar no caso da China, o campesinato foi potencializado e levado, né, colocado na frente, mas teoricamente nunca se divorciou o maoísmo da ideia de que o proletariado seria a classe de vanguarda. Há contradições da própria China, da sua teoria e praxe, mas no caso da África, no caso de Fanon em particular, houve reconhecimento que o campesinato era a classe que não tinha nada a perder e tudo a ganhar, né? Os termos exatos dele. Então, isso é importante, eu vou voltar um pouco a isso depois, daqui a pouco. Outro conceito é o próprio conceito de neocolonialismo, é um conceito que não recebeu muita atenção nas outras regiões do mundo. Né? Isso é um conceito, em princípio, ordenador do pós-guerra,
que, embora seja um princípio ordenador, não tem recebido tanta atenção. Se a gente pensar na teoria da dependência, meio que atravessou, né, esse samba da teorização do neocolonialismo, não falava mais, ou não, a dependência, né, era algo que era muito mais ligada às mudanças do capitalismo na virada do século XX, nas mudanças tecnológicas, entre estados já independentes, mas desiguais, onde, né, dificilmente, né, se sistematizava o uso do termo neocolonialismo. Então, pouco se falava, sistematizava o conceito de colonialismo de assentamento. Né? Então, a meu ver, né, o neocolonialismo é um termo central que foi trabalhado pelos líderes, inclusive, né? O Kwame Nkrumah tem um livro chamado Neocolonialismo, a fase superior do imperialismo, em resposta à obra famosa de Lenin, onde ele destacou os mecanismos menos transparentes, né, do controle das economias periféricas pelas empresas multinacionais, colocou muita ênfase nisso, e pelas classes sociais, se juntando também Cabral e Fanon, pelas classes sociais locais que sustentavam, né, essa transição mais controlada, né, do colonialismo ao pós. Outra contribuição importante é as relações, os perigos que moram nessa transição, os perigos para a paz mundial, né? Sendo que, uma vez descolonizadas essas regiões, a concorrência por elas muda de caráter entre as próprias grandes potências, porque não são mais demarcadas, né, oficialmente, né, as esferas de influência. Então, você tem outra dinâmica de concorrência, inclusive entre potências nucleares. Então, eles estão muito preocupados, né, naquela época, no âmbito do movimento do não alinhados, dos estados não alinhados, de evitar, né, uma conflagração nuclear, né, nas suas próprias regiões. Né? Então, esse conceito foi operacionalizado de várias maneiras, não significa que tem uma maneira de operacionalizá-lo, tem disputa sobre o que é, o que não é, e, enfim, é um debate aberto. Né? Outro conceito importante, outra que organizou os debates na África, são a ideia das trocas desiguais entre centros e periferias, trocas vinculadas à acumulação primitiva. Né? Então, tem uma teorização pelo próprio Samir Amin e outros, mas o grande pensador nisso na África foi Samir Amin, onde destacou, né, a maneira em que as trocas desiguais foram levadas para frente por métodos coloniais de acumulação primitiva, falei sobre algumas delas, e pelo crescimento contínuo, uma vez feita, né, a instalação do regime feita a instalação do regime colonial, seja qual for a forma, né, você tem o início, né, da criação de tendências de proletarização, né, em menores e maiores graus, e a criação contínua a partir de então de reservas de trabalho. Então, a acumulação primitiva, né, é muito ligada à formação de reservas de trabalho, né, que tem uma complexidade, uma relação muito específica com o capitalismo em geral, né, sendo que as reservas de trabalho são localizadas, na sua maioria, no Sul, né, até hoje, né, e tem uma relação subalterna até com as reservas de trabalho dentro das economias do Norte. As trocas desiguais, no caso de Samir Amin, foram realizadas pela superexploração do trabalho, ou seja, pela remuneração do trabalho abaixo do seu valor de subsistência, seja nas indústrias modernas instaladas nas periferias na África,
na África do Sul, por exemplo, onde a produtividade era avançada, mas que os salários eram menores que os salários europeus e da média mundial. Seja na produção camponesa também, no resto da África, onde a produtividade agrícola até hoje, é muito inferior à produtividade agrícola dos centros, sendo que o investimento tecnológico é baixíssimo, continua baixíssimo na África, na produção agrícola no campo, fora das Áfricas do Sul, né, dessas experiências. E o produto comercializado, a commodity que é produzida e comercializada, é criada quase inteiramente por trabalho direto, sem input de tecnologia, né? Enfim, quase inteiramente por trabalho direto. Então, a apropriação do trabalho, né, é maior nesse sentido. Então, também o campo fértil, hoje em dia, tem pesquisas muito importantes avançando, né, até fazendo críticas à formulação de Samir Amin, mas avançando nessa ideia das trocas desiguais que Samir Amin foi protagonista em desenhar. Né? Outra grande contribuição foi feita em relação à ideia das formações sociais, juntamente com a acumulação primitiva novamente. Então, há um debate muito importante, interessante, entre Samir Amin, por um lado, e Atima Fedi, o sul-africano, sobre as formações sociais específicas da África. Né? Samir Amin vinha com conceitos bastante estilizados, digamos, e aplicáveis em todos os lugares do mundo. Né? A ideia da sociedade tributária, das sociedades comunais, e nisso, segundo Mafedi, se escondia o caráter específico da África. Né? E, inclusive, a ideia de Samir Amin, da superexploração do trabalho através das trocas desiguais, implicava num atrito que chegava a derrubar os campesinatos, ou a reduzir o campesinato a um trabalho, um proletariado disfarçado quase. Né? Mas o Mafedi foi para levou essa discussão para outro lugar, destacando as particularidades, né, da África e a importância das sociedades de linhagem, que sobreviveram tanto o período de escravização, ao longo de séculos, quanto o período colonial. Então, Mafedi dizia, que ele já faleceu alguns anos atrás, que a África não foi derrubada da mesma maneira. A civilização africana não foi derrubada da mesma maneira que aconteceu aqui nas Américas. Né? Sobrou, né, estruturalmente, né, e de maneira generalizada, né, as sociedades de linhagem. Né? Ou seja, um campesinato que se associa, que se relaciona à terra através das suas linhagens. Para você ter acesso à terra, você tem que pertencer a uma linhagem. E é a partir disso que você tem sociedades patrilineais, matrilineais, mas todas elas de linhagem. Né? E o campesinato tem essa característica. E como não foi despejado, não foi deslocado das suas terras na maior parte da África, isso permaneceu em vigor, seja qual fosse o regime, né, colonial, pós-colonial e de acumulação. Então, Mafedi veio forte numa crítica com a Samir Amin sobre isso, destacando novamente a sobrevivência do campesinato, que foi justamente aquele ponto que Frantz Fanon tinha destacado, né, como, enfim, como sendo o protagonista. Fanon tinha percebido que, né, mesmo na Argélia, que tinha o mesmo regime que da África do Sul, com assentamento europeu, mesmo ali o campesinato, né, era importante. Enfim, nessa questão, o debate continua, né? Tem Mafedi e Amin faleceram poucos anos atrás, os dois são os dois grandes, né, dessas grandes perguntas, dessas grandes questões.
mas a herança também é grande e muito, enfim, valiosa, né? Muitos de nós e das redes que as redes das quais a gente participa, estudam e valorizam essas ponderações, esses debates e levam para frente o debate, ou as nossas próprias pesquisas a partir disso, né? Então, por exemplo, a rede Agrarian South, da qual participo, e já tinha mencionado antes, foi liderada por Sam Moyo, professor Sam Moyo do Zimbábue, que era o, né, que tinha como seus grandes mentores, né, primeiro o mais reconhecido dele, que era o Martin Mafede, e também o Samir Amin, né? E ele que criou a rede Agrarian South, e dentro dessa rede, que é uma rede continental, tem avançado essa análise como a uma, digamos, tese que não está ainda, né, formulada plenamente, mas a tese da semi-proletarização, né? Onde se destaca, primeiro, que se reconhece a sobrevivência das sociedades de linhagem, mas, por outro lado, também o seu desgaste mais recente, a partir dos anos 2000 em particular, né? A partir dos projetos de ajuste estrutural houve, né, um avanço contra o campo e contra os campesinatos e a terra, ao ponto de se perder gradativamente e substancialmente, né, o controle que o campesinato tem sobre a terra e o trabalho. Então, tem sim, né, e esse ponto foi uma outra crítica agora vindo do Samoa ao Atmafed, que não reconhecia que isso estava acontecendo, né? Ele desafiou o Samoa dizendo: não, você está defendendo que finalmente está sendo derrubada finalmente, né, toda essa estrutura do campesinato, tem que provar. E ele foi escreveu um livro mais empírico, publicado em 2008 pela Codestria sobre isso. Bom, sobre alguns outros pontos de debate sobre gênero, produção e reprodução social. Então, hoje tem um avanço muito importante na teorização e em pesquisas empíricas sobre as relações de gênero desse tipo de sociedade semi-proletária, semi-camponesa, né, espalhada entre campo e cidade. Quais são exatamente as relações de gênero? Então, você tem um foco crescente nas clivagens de gênero nessas sociedades, foco nas formas sui generis de luta contra o patriarcado e contra o capitalismo atual, né, nas suas novas formas de acumulação primitiva dos bens comuns, da terra, foco nas lutas históricas e atuais, né, nesse sentido. Então, cabe destacar nomes como Lino Some, José Ticata, né, entre outros e outros. Então, essa é nesse ponto também um campo fértil para a pesquisa. Por fim, né, antes de eu finalizar com um desenho da situação atual, tem um outro assunto que também tem contribuído, uma área de pesquisa que tem contribuído ao estudo da economia política mundial, que é a questão dos movimentos populares, né? Então, a África também sempre foi estudada pelas suas resistências na forma de movimentos camponeses, né? Todos os movimentos de libertação, no final das contas, eram movimentos camponeses, né? Quase todos, né? A África do Sul também teve uma participação do proletariado importante, urbano. Mas o resto, né, eram o que se chamava de guerras camponesas, né? Com perspectiva, como na Ásia, de libertação nacional, né? Então, o agente era o campesinato, junto com outras classes sociais, e a ideologia era de libertação nacional, certo? Isso continuou a marcar o continente, mesmo no período neoliberal, né?
lutas pela terra se intensificaram, né? Quando se tem um avanço contra o campesinato, não significa que o campesinato cede e vai embora, né? Então, você tem as lutas ficam cada vez mais acirradas, e os conflitos em torno da terra ficam mais acirrados. Se a gente mesmo pensar no caso do Brasil, o maior movimento mais organizado do país, faz 30 anos, é o movimento dos trabalhadores sem terra, né, num país que é altamente urbanizado. Então, não quer dizer que quando se desurbaniza, a luta no campo para. Né? Não, pelo contrário, você tem um avanço. Então, as lutas pela terra continuaram e até escalaram, né? No caso da África Austral, pós-transição, né? Em particular no Zimbábue, que era um sistema de apartheid, né? Que ganhou a independência em 1980, fez a sua transição neocolonial, mas sob o controle dos colonos, né? A terra não foi redividida pelos pactos que se fizeram para evitar, enfim, uma história longa, mas para evitar uma matança maior que estava já acontecendo, houve uma negociação, uma transição que garantiu a propriedade privada e, portanto, dos colonos, da estrutura existente colonial nas áreas rurais. Então, nos anos 90, houve, né, uma experiência péssima de neoliberalismo, tipo reformas neoliberais, que fizeram explodir a questão nacional, né? Houve uma remobilização do campo através dos veteranos da guerrilha, né, que tinha mantido as suas células da guerrilha no campo e que foram reativadas, enfim, e para fins de levar, de enfrentar o monopólio no campo, resultando mesmo, a partir de 2000, na maior reforma agrária dos últimos 50 anos, do pós-guerra fria, com certeza, mas vai longe isso, mais longe. Tomaram acima de 85% da terra dos latifúndios, sem compensação nenhuma, né, e distribuíram amplamente. Né? A ideologia era toda de anticolonial, né? Então esse é um caso, né? Enquanto você tem outros tipos de conflitos na África, você tem, né, o conflito rural pode levar até um genocídio como aconteceu na Ruanda, ou contribuir, não é reduzível a isso, mas, né, você tem vários tipos de conflitos e desfechos de conflitos rurais, né? Guerras civis, ou outros tipos de disputa, enfim, em torno da terra. Mas no caso do Zimbábue, houve uma mobilização, né, dentro do Partido de Libertação, em conflitos internos do partido, de classe, inclusive, né, contra as elites do partido, que resultaram na maior reforma agrária dos últimos 50 anos. As ciências sociais, em geral, rechaçaram totalmente essa experiência. Provavelmente, talvez eu esteja enganado, mas poucos conhecem o caso. Isso porque existe um apagão geral, né, sobre esse tipo de experiência na África. Né? Inclusive, forças políticas diversas, importantes, não reconheceram, não apoiaram, ficaram quietas nessa história toda, inclusive, né, a grande Via Campesina e, né, o próprio MST e outras, o sindicalismo internacional, não houve, né, engajamento nem, para falar de solidariedade, né, com essa experiência. Então, mas é um caso muito difícil de se explicar, né, assim, como porque a gente também está na fase de pensar em movimentos sociais como coisas bastante estruturadas, né, com registro, às vezes com CPJ, né, com presença nas redes sociais, né, fazendo a batalha no dia a dia nas redes. Então, tem uma ideia de que é hoje um movimento social que não é, e aquilo não era isso, mas era um movimento social, sociopolítico,
que tinha suas próprias características que não cabiam, né, nas estruturas das ciências sociais nessa altura. Se fosse 50 anos atrás, na época de Fanon ou Cabral, aquilo teria sido estudado intensamente, né, em todas as suas, em todos os seus detalhes, né? Mas não, né, nesse caso não. Então, essa só para finalizar essa parte, que eu tenho mais uma parte para eu falar e eu vou terminar. Então, sobre movimentos sociais, resistências e movimentos, né, camponeses, de trabalhadores, tudo isso, né, temos muito a aprender por estudar o caso do próprio Zimbábue. Eu posso, se vocês depois quiserem conversar mais, eu posso também falar mais sobre isso. O meu doutorado foi sobre isso, inclusive. Então, eu tenho me envolvido bastante nesse debate. Bom, por fim, eu vou tentar desenhar um pouco né, do que está acontecendo, né, não sei, eu vou tomar mais uns 15 minutos para apresentar de maneira bem esquemática algumas das ideias que estão sendo produzidas nessa rede Agrarian South, que tem a sua sede no Zimbábue, inclusive, e que é uma rede da qual participo, né, e dentro da qual eu tenho elaborado também e desenvolvendo as minhas ideias. Então, pelos erros das minhas análises, ninguém tem responsabilidade fora de mim, mas também não posso não reconhecer que tenho, né, recebido muito apoio dentro dessa rede em particular. Então, primeiro que, eu vou tentar compartilhar uma. Deixa eu ver aqui. Então, vou falar primeiro sobre a formação social colonial para a gente entender como aconteceu essa transição. Então, eu vou compartilhar. Desculpa. Espero que vocês estejam vendo. Alguém pode confirmar se está aparecendo? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Está aparecendo, sim. Tá bom. Então, bem esquematicamente, né? Não sei se está muito claro. Eu vou tentar abrir aqui um pouco mais. Não sei se isso ajuda ou não. Melhor, talvez, né? Então, essa é a formação social colonial que Fanon, Cabral, Kwame Nkrumah e outros analisaram, né, no fim do período colonial e no início da transição. Então, basicamente, você tem uma situação onde, no topo da pirâmide social, você tem os monopólios estrangeiros, né? Fora a África Austral não existia, né, burguesia interna ou coisa do tipo, então eram todos monopólios estrangeiros ou monopólios comerciais que dominavam, né, as economias. Ausentes eram a burguesia interna, ou classe média, né, como também o proletariado industrial. Existia uma pequena burguesia que era formada por diversos tipos de gente das profissões liberais, professores, advogados e pequenos comerciantes que tinham uma experiência maior com o comércio internacional, com interações internacionais, alguns estudavam fora, eram aqueles que eram uma pequena elite, entre aspas,
com possibilidades de ascensão social dentro do esquema colonial que podia dialogar e ser cooptada pelo regime colonial. Então, a questão era se essa pequena burguesia podia cumprir alguma função na libertação nacional. Né? No livro de Fanon, tem um capítulo sobre, acho que é o terceiro capítulo, onde ele oferece, ele foi escrito antes da independência da Argélia, e foi escrito como se fosse, basicamente foi um alerta, né, aos camaradas da Frente de Libertação Nacional sobre os perigos da transição, onde ele apresentou a pequena burguesia como colaboradora, como uma classe social com interesses intrínsecos de ascensão social própria, né, e colaboração com o novo regime neocolonial. Enquanto Cabral, né, por outro lado, também estava plenamente ciente dessas tendências, mas também ainda apresentava uma possibilidade, né, de essa pequena burguesia cometer suicídio de classe, como ele dizia. Então, existia, portanto, uma teorização, uma preocupação muito importante em torno dessa classe social. O trabalho assalariado existia, mas não era industrial, né, na maior parte dos casos, estava nos serviços, no serviço doméstico, na produção em minas, em fazendas, né, então não existia um proletariado industrial. E esse trabalho assalariado também tinha raízes no campo. Né? Eram principalmente homens, né? Foram, né, no trabalho doméstico, que participavam do trabalho migratório, né? E aos poucos também se urbanizavam. Né? Mas era uma relação próxima com o campo, mantinha-se uma relação próxima com o campo, inclusive porque ali, né, faltando o sistema de bem-estar social, também o campo era o lugar onde se voltava quando se adoecia ou, né, se aposentava, não podia trabalhar mais. Então, o campo era estruturalmente posicionado como sistema de bem-estar social. Então, qualquer acontecimento na cidade, mesmo com as pessoas se urbanizando, o campo mantinha a sua importância. Então, o campesinato era a maioria da população, em terras comunais, né, sem propriedade privada, produzindo para subsistência e para exportação, né, e apoiando o trabalho migratório. Então, o trabalho reprodutivo, principalmente de mulheres, né, sustentava toda essa pirâmide. Né? Sustentava o trabalho migratório, sustentava os idosos, criava as crianças, né, sustentava todo esse sistema colonial. Então, essa é uma primeira, né, aproximação esquemática, né, do que era a sociedade colonial na sua última fase. Né? Então, deixa eu ver. Então, uma questão atual é se estruturalmente houve alguma mudança substantiva contra, né, ou indo além das três macro-regiões que Samir Amin tinha desenhado, né, das três Áfricas. E penso eu que, assim, Samir Amin até o final da vida dele achava que não via muita mudança. Mas eu acho que há uma tendência, sim, à convergência de estruturas econômicas, não significa que aconteceu, pode demorar mais décadas, mas que tem uma tendência à convergência nas estruturas entre as regiões, rumo a uma África bastante mais semelhante entre as suas regiões, né, digamos, sem perder de vista o ponto de partida, né, colonial. Isso também não se desfaz tão fácil. Mas existe uma estrutura agrária em transição, existe um sistema trimodal de
agricultura semelhante ao brasileiro, você tem pequenos, médios e grandes, e, tem grandes, hoje, inclusive em regiões que nunca foram colonizadas diretamente pelos europeus, ou seja, não houve, né, apropriação da terra pelos colonos. Então, no oeste, no leste, na região central, você tem grandes casos, assim, um movimento grande a partir dos anos 2000 de estrangeirização da terra por o capital externo, né, tomando terras, instalando fazendas onde nunca existiram. Então, esse é algo importante que tenha marcado os últimos 20 anos. Está aparecendo, né, com características novas e próprias, né, algo que aconteceu no final do século XIX na África Austral. Então, você tem, de modo mais devagar, talvez, a ascensão de fazendas, né, em lugares da África Central e do Oeste, e outras regiões do Leste. E também você tem o empresariado local que também entrou na produção agrícola. Você tem o campesinado médio, que é a fase, a camada que mais cresce, né, além do campesinato. Então, você tem o sistema trimodal, basicamente. Você pode, dentro desses três modos, do campesinato, da pequena produção comercial e dos grandes empreendimentos, você pode encontrar diferenças e uma complexidade até maior. Mas o que está acontecendo, está acontecendo, né? Há um avanço contra o campesinato em geral. Há uma expansão do extrativismo, né? Na mineração e no investimento em campos de petróleo em lugares que nunca tiveram antes. Então, todo o litoral oeste, por exemplo, está sendo submetido à exploração, à produção do petróleo. Então, as economias, se antes eram economias camponesas, inseridas na economia mundial a partir do campesinato, hoje são inseridas principalmente através dessa produção diferente. Então, quais são as consequências para né, as suas próprias empresas, que continuam dependentes? Então, é uma questão. Há uma urbanização acelerada, né, um êxodo rural, mas não permanente, pelos motivos que já coloquei. As áreas rurais continuam a cumprir aquela função social, digamos, né, na ausência de estados de bem-estar, de sistemas de bem-estar social. Isso tem uma semi-proletarização, né? Se antes, né, só voltando aqui eu quis dizer que existia, né, uma semi-proletarização incipiente, né, o trabalho assalariado e o campesinato. Então, essa semi-proletarização tem avançado. Então, uma questão é quais são os novos regimes de acumulação, novos padrões de acumulação, e quais seriam hoje os desafios do pan-africanismo. Então, essas são questões que eu estou tentando correr aqui, mas então a estrutura social está em transição. Esses são dados da OIT. A gente vê que nos anos 2010 o trabalho assalariado era em torno, então, portanto, o proletariado em torno de, né, um quinto da população. Desculpe, aqui em cima. Isso. De 91 a 2010, você tem, sim, de 16% cresceu a 21%, desculpa. Houve um crescimento, né, do empresariado, mas de um patamar muito baixo. O trabalho por conta própria cresceu, né, de 41% a 50%. Então, a metade da população está em trabalho por conta própria, pelas categorias que a OIT usa, certo? E o trabalho familiar também foi de 41% a 27%. Isso significa que houve, sim, uma proletarização, mas que não foi absorvida, né, em trabalho industrial, né, muito pouco, em trabalho pago, né, e grande parte disso foi canalizado para o trabalho por conta própria. Então, esse tipo de sociedade precisa ser entendida como um caso de sociedade, né? E aliás, se comparado com as outras regiões da África do Norte, da América Latina e Caribe, as tendências não são muito diferentes, né? Mas
no caso, nesses dados aqui, você tem um destaque especial para a África, no tipo de sociedade que está evoluindo. É uma sociedade semi-proletarizada. Não tem, mesmo sendo do campo, você não tem a formação de um proletariado estável. Tem muita gente que vive sem salário, tem uma relação esporádica com o salário, né, periódica, insegura com o salário. Então, é uma questão. Em termos de distribuição setorial, a agricultura ainda é né, o setor que mais absorve, né, o trabalho, seguido pela indústria. Esses dados estou atualizando esses dados, mas enfim, só para a gente ter uma ideia. E os serviços também estão em expansão. Então, se existe, né, a partir da primeira tese, que era sobre uma convergência, uma tendência à convergência, eu colocaria uma segunda tese da semi-proletarização generalizada, né? Ou seja, a ideia de que o capitalismo não resulta, né, em uma mudança estrutural do tipo que leva, né, o pessoal pode até sair do campo, mas não você cria uma sociedade industrial, né, baseada no trabalho decente, né, e tal. Então, temos hoje, né, o mesmo mapa aqui, mesma pirâmide, os monopólios estrangeiros estão no topo, existe uma burguesia doméstica dependente de classe média que tem emergido, né? Portanto, você tem uma burguesia doméstica, né, interna, você fala de burguesia nacional nesse sentido, mas no sentido clássico, mas muito associada na economia, né, estabelecida pelos monopólios estrangeiros. Então, nas margens ou de maneira associada. Você tem a expansão do trabalho assalariado na agricultura, na industrialização, nos serviços. Né, a pequena burguesia, que antes tinha um perfil de liderança, a meu ver, se pode dizer que foi rebaixada para outro tipo de pequena burguesia, aquela por conta própria, junto com o campesinato, né, que continuam as terras comunais cada vez mais ameaçadas e na base da pirâmide, novamente, o trabalho reprodutivo, principalmente feito por mulheres. Então, essa eu posso, enfim, eu vou parar aí porque não teria fim. Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Você conseguiu ou não? Ótimo, Paris. Então, eu vou parar aí, tá bom? Que já está quase 4 horas. Bacana, foi muito instrutivo. Eu aprendi muito, imagino que todos os colegas que estão acompanhando também. Eu tomo a liberdade, para a gente concluir, não é? Essa conversa, esse encontro de hoje, da disciplina Tópicos Avançados em Economia Política Mundial e do curso de extensão relacionado, de fazer uma brevíssima sinopse, meramente pontuando alguns aspectos que apareceram com destaque na sua exposição. Então você começa, não é, chamando a atenção para o embate que existiu entre a intelectualidade africana e os novos estados. Você chama atenção de uma forma interessante, você chamou a atenção de uma forma interessante para o fato de que, a despeito da intelectualidade africana ter enfrentado muita dificuldade para espraiar suas formulações pelo mundo, essa intelectualidade, ela acessou, de fato, e de alguma forma, talvez de uma forma um pouco antropofágica, né? Incorporou as formulações massacríticas vindas de diferentes lugares do mundo. Não é? A partir dos anos 60 e 70, você pontuou que houve, não é, o crescimento de uma juventude universitária bastante questionadora. Você chamou atenção para o fato de que importantes intelectuais, tais como Giovanni Arrighi, o Samir Amin, eles foram, não é, ao longo da sua formação, africanistas, não é? Você colocou em primeiro plano, durante boa parte da sua exposição,
a importância do Codestria, não é? E o papel, digamos, pioneiro e fundamental que ele teve, não é? Ao longo dos anos 60 e 70, um papel pioneiro no que diz respeito a se afastar do marxismo ocidental, criar a sua própria vertente de formulações teóricas, e nas décadas subsequentes, a despeito da recorrente fragilização, né, desse, digamos, centro de pensamento africano, em virtude das políticas de ajuste neoliberais, ele ainda assim permaneceu como protagonista no que diz respeito à formulação de um marxismo africano, no que diz respeito à oposição ao neoliberalismo, às políticas advogadas pelo FMI, dentre outras coisas. Ademais, teve um papel de liderança no que diz respeito à formulação dos diálogos Sul-Sul, sobretudo a partir dos anos 2000. Você chama atenção para um tema que salta aos olhos, né? Salta aos olhos e mobiliza, né, muitos pesquisadores interessados na África, em virtude da magnitude da sua violência e da importância que teve na história dos diferentes países que formam esse continente. Você chama atenção para isso quando você colocou em primeiro plano o fato de que as colônias de exploração, ou nas colônias de exploração, houve organização de trabalho, ao passo que nas colônias de assentamento houve extermínio. O que apareceu de forma interessante quando você resgata as formulações do Samir Amin a partir desse mapa, não é, de estruturas econômicas da África, no qual você chama atenção para a África do Oeste e do Sahel, Bacia do Congo, parte da África do Sul, a parte austral do continente. Tá. Indo à frente, você passou, de uma forma muito proveitosa, por o nosso curso, a chamar atenção para conceitos relevantes, não é? Então, você fez pontuações relativas às relações raciais, em relação ao neocolonialismo, relativas ao fato de que, da importância, não é? Decorrente da ideia, não é, de trocas desiguais entre centro e periferia, apontamentos relativos à acumulação primitiva, relativos ao debate entre o Mafage e o Samar Amin. Você traz para a gente algo que é bastante novo e talvez um dos elementos de fato de fronteira da economia política mundial e os estudos da África, que é justamente a tese, então, em formulação e postulada pela rede sul-agrária, não é, que é a tese da semiproletarização. Então, essa relação existente entre trabalhador assalariado e campesinato. Você também comentou aspectos relacionados ao gênero e à reprodução social. Você comentou de uma forma bastante interessante alguns aspectos relativos aos movimentos sociais e populares da África, e aí aparece com muito destaque o caso do Zimbábue, não é? E a reforma agrária que lá ocorreu. Não é? Além disso, você chamou atenção no momento final da sua exposição para a discussão relativa a uma crescente urbanização e outros aspectos socioeconômicos de parte dos países da África. Olha, sem dúvida foi bastante interessante e possibilitou um aprendizado excepcional. Não por acaso, alguns dos participantes fizeram esses comentários que agora eu divido com você, e divido meramente alguns poucos, não é? Então, Pares, eu Obrigado. agradeço mais uma vez, é sempre bom contar com as suas contribuições, você é sempre muito bem disposto, não é? Você sempre demonstra interesse e disponibilidade para participar dessas conversas, então ficamos muito agradecidos. Obrigado a vocês, um prazer. E paramos por aqui,
Desejo boa tarde a todos e todas, e até o próximo encontro, que vai acontecer na próxima semana, no dia 9, às 10 horas, com discussões na próxima semana relativas à América Latina, em especial ao caso da Venezuela, e o convidado da vez vai ser o professor Vitor Schincariol, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde.